Que prazer, que honra, que privilégio estar aqui com você, abençoado e abençoada mais uma vez. Pense, analise cada slide desse, cada momento que você ouvir esta palavra, vá vendo na sua mente como é que esta palavra é recebida por você. Porque a coisa mais importante é você absorver este ensinamento, ok? Vá vendo os slides e vá ouvindo com atenção. Porque agora nós vamos seguir com uma matéria muito importante que era parte integrante da lei de Moisés. E é parte integrante das teologias modernas. Isso não acaba nunca dentro destas teologias, não é? O pecado, esta é a matéria. O pecado foi responsável pelo sofrimento de muita gente ao longo da história. Se você ainda não acessou a matéria na parte A, que nós apresentamos na semana passada, eu recomendo que você faça isso assim que for possível. Na parte A, que nós vimos anteriormente, nós mencionamos que Jesus de Nazaré veio sob a lei, debaixo da lei. E quem vivia debaixo da lei estava em pecado. Todos, sem exceção. Entretanto, ele, Jesus, veio sem pecado, conforme o apóstolo Paulo menciona nos textos que vêm agora. 2 Coríntios 5, 21, diz assim: ao que não conheceu o pecado, por nós foi feito pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus nele. Olha que interessante. Ele foi feito pecado e ele tinha justiça, mas ele foi feito pecado para que nós passássemos a ser justificados. Que tremendo amor, hein? Que maravilha. Hebreus 7, 26. Porque tal sumo sacerdote nos convinha, santo, inocente, sem pecado, sem mancha, sem defeito, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus. Jesus viveu no meio dos pecadores, verdade? Ele viveu no meio das pessoas, mas ele não tinha pecado. Esta era a grande diferença entre todos. Ali estava o único que não havia pecado, que não tinha pecado nele. E todos os demais em volta tinham pecado por causa da lei. Que tremendo era isso. Os seguidores das religiões conhecidas como cristãs ouvem de seus líderes que estão em pecado. Você está em pecado. Quem estiver em pecado, vem aqui à frente. Vai todo mundo, porque pensa que tem pecado. Porque eles não sabem o que foi o pecado. O pecado deixou de ser. Mas como eles não conhecem a Bíblia nem o caráter de Deus, as pessoas, por culpa dos líderes religiosos, muitos dos quais sabem a verdade e não falam, eles acabam entristecendo e prejudicando a vida das pessoas. Não conhecem os pactos antes da cruz, pacto da lei, depois da cruz, pacto da graça, e assim se tornam presas fáceis de líderes inescrupulosos. Tem muita gente hoje, os religiosos, muitas vezes sinceros, vão ali, sentam nas congregações para ouvir e acabam sendo enganados. Isso é muito triste. A lei e o pecado eram inseparáveis, porque quem quer que cometesse qualquer pecado que fosse, era julgado imediatamente por meio da lei. Então, a lei apresentava ali mesmo a condenação, né? E necessitaria do perdão de Deus. Teria que fazer um sacrifício, porque naquele tempo Jesus ainda não havia morrido, não havia ressuscitado e o pecado estava de pé. O cordeiro final só seria sacrificado tempos depois. Mas antes desse sacrifício definitivo chegar, veja a realidade que o apóstolo Paulo apresenta. Romanos 5,12. Vamos lá. Portanto, como o pecado entrou no mundo por um homem, depois ele também saiu por um homem, primeiro Adão, segundo Adão, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram, sem exceção. Todos pecaram. Toda a raça humana foi arrastada pela entrada do pecado no mundo.
E ainda outro texto. Que diremos, pois? Romanos 7:7. Que diremos, pois? A lei é pecado? De maneira nenhuma. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. A lei não era pecado. A lei é que apresentava o pecado. Porque tampouco conheceria a cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Né? Onde é que está não cobiçarás na lei? Está lá em Êxodo 20:17 e na repetição da lei no livro de Deuteronômio 5:21, que é a repetição da lei. Ali tem: não matarás, não dirás falso testemunho, não roubarás, não furtarás, está tudo lá, não adulterarás, não é verdade? Então era a lei que apresentava o erro da pessoa, o pecado que estava na pessoa. Então, nada mais claro do que Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se ficasse só aí, seria um problema sério. Graças a Deus que depois veio o perdão através da graça, através da misericórdia do Cordeiro, por todos nós. Houve um tempo em que isso era assim. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Acabou aí, até a cruz, era isso. Depois da cruz, entra o verso 24 também, né? É verdade? E até mesmo aqueles que viveram quando não havia lei nenhuma, também pecaram sem lei. Veja só isso. Romanos 2:12. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Olha, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Ou seja, com lei ou sem lei, todos estavam debaixo do poder do pecado, porque o pacto era de lei. Não tinha saída abençoada. Para alcançar o perdão de Deus, a pessoa tinha que realizar vários tipos de ofertas e sacrifícios a Deus, através de um sacerdote, que era sempre o intermediário, o mediador, ali entre a pessoa e o sacrifício dela diante de Deus. No tempo da lei, dada ao povo hebreu, povo de Israel, havia dois tipos de ofertas. As ofertas voluntárias e as obrigatórias, divididas em 5 grandes categorias. Vamos a estas categorias agora. Primeiro, as ofertas voluntárias. O holocausto, as ofertas de manjares e o sacrifício pacífico. Nessas ofertas eram oferecidos alimentos, bebidas, incenso. E agora as 2 ofertas obrigatórias. A oferta da expiação pelo pecado e a oferta pela culpa. Nestas 2 ofertas havia sacrifícios e derramamento de sangues de animais. Sim, exatamente quando Jesus entrou lá no templo, lá estavam os vendedores de animais que ganhavam dinheiro vendendo animais de todos os tamanhos para que os judeus sacrificassem. Jesus se revoltou ali com a questão do mercadejamento daquilo, comércio que havia ali. Mas vamos entender o que é pecado. O que é pecado, afinal de contas? Você sabe o que é pecado? Defina pecado. Segundo as formas verbais em hebraico e grego, pecado é errar um alvo. Errar no sentido de não atingir um alvo, um ideal ou padrão. Esta é a definição geral de pecado. Este conceito de errar o alvo, de não atingir o padrão estabelecido, no caso, por Deus, aí no caso, estava presente na lei de Moisés. Quem cometesse uma violação pela lei de Moisés, estaria cometendo também uma violação da justiça divina. E aí é que estava o problema. Esta justiça divina se encontrava na lei naquele tempo, no Antigo Pacto. E assim, quem transgredisse a lei de Moisés era considerado um pecador. O apóstolo Paulo faz uma declaração curiosa em sua carta aos Romanos, capítulo 14, verso 23,
dizendo que tudo que não provém de fé é pecado. Ora, no tempo da lei não havia fé. Portanto, quem cometesse algo que ferisse a lei, automaticamente estaria em pecado. E hoje na graça? Hoje é o contrário. Hoje é exatamente o contrário. Se você está na graça, nós não estamos mais no tempo da lei. Consequentemente, não há pecado. Mas isso é uma outra história. Vamos continuar aqui. Mas tudo isso, o quê? A entrada do pecado, sacrifício, condenação, transgressão da lei, a lei, tudo isso teve um fim. Sabe como? Ora, o mesmo Deus que promoveu a entrada da lei e do pecado, providenciou a retirada da lei e do pecado. Veja o que diz João em seu livro histórico, capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha até ele e disse: Eis aqui o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus. Porque os cordeiros que eram oferecidos enquanto este cordeiro não viesse, era um cordeiro comum, era um animal que, derramado o seu sangue, temporariamente as pessoas tinham perdão de seus pecados. Este que veio ia tirar o pecado do mundo definitivamente. Então o sacrifício dele foi absolutamente definitivo. Que show, que maravilha! E no mesmo livro de João, cumprindo a sua missão, Jesus disse finalmente algo que todo mundo lê lá na Bíblia, mas ninguém entende o que quer dizer. 2 palavrinhas. Está consumado. Quer dizer está consumado? Lá no capítulo 19, verso 30 de João. Quer dizer que a lei foi cumprida. Quer dizer que o pecado saiu da terra. Quer dizer que o diabo foi aniquilado. É isso que quer dizer está consumado. Consumou a lei, cumpriu. Fechou? Consumou o fim do pecado, que saiu da terra, porque com a sua morte o último cordeiro entregou a sua vida e derramou o seu sangue definitivamente, e com sua morte o diabo foi aniquilado também. E este será um outro tema para nós. Ora, para tirar o pecado, ele teria que tirar a lei também, pois o que adiantaria tirar o pecado se a lei não saísse? A lei seguiria acusando através de seus mandamentos e regras, exigindo os antigos sacrifícios, que é o que fazem hoje certas congregações que não entenderam que o pecado foi tirado e certas pessoas que ainda não foram iluminadas para entender que o pecado foi tirado e que não existem mais sacrifícios. Então, Paulo, apóstolo aos gentios, com a revelação de Cristo ressuscitado recebido no paraíso, ele pode afirmar agora: de outra maneira, lhe teria sido necessário padecer muitas vezes desde o princípio do mundo. Mas agora, na consumação, está a palavra de novo aí, dos séculos, se apresentou uma vez para sempre, o Cordeiro de Deus ali, pelo sacrifício de si mesmo, para tirar o pecado do meio, para tirar o pecado do meio. Acabou, não há mais pecado. Isso aí está em Hebreus, né? Hebreus, capítulo 9, verso 26. O Cordeiro foi entregue, se entregou para tirar o pecado do meio. Que maravilha, hein? Observe como Paulo aclara em um único texto. Foi consumado para sempre o único e último sacrifício que tirou o pecado do mundo. Uma vez para sempre, acabou. Assim também vós, agora, depois da cruz, considerai-vos mortos ao pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, Senhor nosso. Romanos 6, 11. Cadê o pecado? Foi tirado. E a lei? Ora, a lei era santa, justa e boa. Mas ela encontrava o homem pecador, injusto e mau, e ela nada pôde fazer. Portanto,
que Paulo diz lá em Romanos 10:4? O que Deus fez com a lei? O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Justiça através da salvação, do dom de Cristo nos dando a graça. Nós somos justificados com o fim da lei. Mas e quem não crê e segue tentando justificar-se por meio de obras da lei, como os jejuns, batismos, lavamentos e outras práticas religiosas? O apóstolo Paulo escreveu sobre isso em Gálatas 5:4, declarando: De Cristo vos desligastes, os que pela lei vos justificais. Da graça caístes. Claro que é evidente que alguém que não conheceu ainda o Evangelho da Graça e não foi iluminado para entendê-lo, não pode cair da graça porque nunca esteve efetivamente na graça. Então esta informação se aplica àqueles que já provaram da graça, já experimentaram a graça e aí sim caíram da graça. Encerramos aqui mais esta matéria da série, esclarecendo que este é um tema que continuará na sequência, pois o fim do pecado ele trouxe aos eleitos justificação, santificação, limpa consciência e reconciliação com Deus. Até lá, abençoados e abençoadas com todas as bênçãos. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil e no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.